O Santos quer mesmo o Vitinho, atacante do Internacional. Não quer dizer que ele vá pra lá, tá? Eu preciso te contextualizar essa situação porque o Santos está perdendo o Guilherme, aquele ex-Grêmio que tá lá e tá de transferência pro Houston Dynamo, lá dos Estados Unidos. O Grêmio até vai ganhar uma graninha com isso. A partir de então, existe uma lista de possibilidades. O nome preferido dos caras é do Rinestrosa, aquele bom atacante que tá jogando no Atlético Nacional, o Inter já quis, o Grêmio já quis, todo o Brasil já quis o Rinestrosa, eles estão tentando também. Há uma lista de segundas opções e entre eles está o nome do Vitinho, atacante colorado. Ainda não há negociação, não há certeza de que vai sair negócio, nada disso, mas o Santos tem interesse. Assim como o River Plate tem interesse no Borré. Eu vou falar sobre o Borré. Sobre o Bernabé. O River Plate tem interesse no Bernabé. Recentemente nós noticiamos que o River entrou em contato aqui com o staff do jogador, com o staff do Inter, perguntando: e aí, quanto seria? E o valor, a resposta, seria de 7 milhões de dólares pela sua parte que o Internacional estaria tentando fazer o negócio. Há uma informação que vem da Argentina dizendo: olha, o River vai tentar meter 5 de dólares na parada e ver se faz o negócio. Acho que por isso não acontece, até porque o Abel Braga contou um bastidor na sua entrevista coletiva, dois jogadores que ele falou, Borré, que eu vou falar na sequência, e o Bernabé. E ele disse: o Bernabé, eu conversei com ele, segundo o Abelão, antes da última partida no Beira-Rio, depois que eles voltaram de São Paulo. E o Abel garantiu que ficou emocionado com os relatos que ouviu do Bernabé. Não sei exatamente qual relato, mas ele ficou emocionado. E ele disse: eu tenho certeza que o Bernabé de 24 vai voltar em 2026. O Abel está apostando nisso. Então, na teoria, eles não devem liberar o Bernabé, não agora. Mas o Borré também foi elogiado. O Abelão chegou a dizer: é um cara de outro nível, de seleção, jogadoraço. Disse: ó, tomara que o torcedor dê uma trégua para o Borré. E eu tenho alguns bastidores importantes. O Abel Braga, quando chegou no Internacional, quando assinou com o Internacional, conversou com Alexandre Pato. Sim, e o Abel falou isso pro Borré. O Abel disse: olha, quando ele chega no vestiário, ele disse: olha, garoto, eu nem te conheço, mas tô te conhecendo agora, só que tu tá bem de padrinho aqui nesse clube. Tu foi recomendado por um dos caras, um grande amigo meu, que é um dos caras que eu mais gosto e que mais tem moral aqui. E ele perguntou quem, obviamente, o Abelão disse: o Alexandre Pato. O Pato falou pro Abel que o Borré foi um dos melhores companheiros que ele teve no ataque. Foi um dos caras que mais entendeu ele jogando junto. Aí tu vai dizer, aonde? No Vídea Real. O Borré surge na Colômbia, é vendido para o Atlético de Madrid, emprestado para o Vídea Real. E lá ele joga junto com o Alexandre Pato. E o Pato disse, ele precisa de um 9 de referência para jogar atacando espaço. Ele sabe jogar, mas ele precisa de um 9 de referência. Se tu olhar a trajetória, ele jogou com Escoco, com Prato no River Plate, jogou com Preciado, jogou com outros jogadores na Alemanha que tem a referência. E ele não era necessariamente a referência do time. E o Pato falou isso para o Abel. E o Abel tá com essa informação, o Abel tá com essa moral vinda do Pato e quer apostar no Borré, mesmo não sendo referência. O que eu prevejo é que o Borré, no Internacional, não vai ser camisa 9, não vai ser centroavante a partir dessa próxima temporada, mas aí é uma leitura com base neste bastidor que eu descobri. Bom, mas o Inter está perto de negociar um dos seus, ou talvez o seu único camisa 9, que é o Ricardo Matias. Ricardo Matias tem uma proposta de um time do mundo árabe, é o mesmo do Firmino, né? Para vendê-lo por 10 milhões de dólares. Na teoria, o clube ficaria com 6 milhões de dólares apenas porque tem 60%. Mas a Ferroviária, que é seu antigo clube, tem 25% e o próprio Ricardo Matias tem 15%. O Inter antes tinha uma cláusula de compra, mas não sei por que não se conseguiu ativar essa cláusula ou não se fala mais dessa cláusula. Que o Inter dizia: olha, vou comprar quase 90% do jogador, pagando mais uma grana para a Ferroviária. Mas o Inter está, neste momento, tentando negociar e o negócio não foi assinado justamente porque querem fazer o Ricardo Matias, fazer a Ferroviária até o Ricardo Matias abrir mão de uma parte. Daqui a um pouco a Ferroviária abre mão de 10, o jogador abre mão de 5, 10 e aí o Inter, ao invés de 60, tem 80. Bom, aí já fica bem mais diferente a história. Mas o negócio está caminhando para isso, tá? Por isso que o Inter não assinou. E o Inter diz: olha, dá para dizer que ele vai ser, não dá para cravar a venda porque nós precisamos acertar, vamos sentar todo mundo aqui na mesma cadeira
para falar abertamente sobre esta situação, para falar abertamente sobre estes negócios, tá bom? Gente, esse vídeo é para Zapay. Se tu ainda não pagou IPVA, licenciamento, multa, qualquer restrição que tu tem no teu carro, moto, ônibus ou caminhão de 2025, pelo amor de Deus, a Zapay faz em 12 vezes. Bom, mas tu já quer antecipar 2026? Em dezembro tem 25% de desconto até. Não quer dizer que... vê teu caso lá, tá? Mas tu pode até ter 25% de desconto se tu pagar antecipadamente. Com a Zapay, tu paga como se fosse antecipado, a Zapay paga à vista pra ti e tu parcela em 12 vezes no cartão. E ainda usa meu código JBFilho20, tem 20% de desconto. Na descrição, no primeiro comentário, tu te livra dessa bronca e entra 2026 numa boa. Então baixa, pega o link ali, baixa numa boa e sai com essa barbadinha do JB. Gente, olha só, Pedro Raul, tem negociação. Tem negociação. O Inter quer Pedro Raul, certo. O Abel já falou com o jogador, tá tentando trazê-lo pra cá. E o Inter tá em negociação. O problema, Pedro Raul ganha 700 mil. O Ceará pagava 350, o Corinthians 350. O sonho do Inter é o Corinthians pagar 500 e o Inter pagar 200. Isso não vai acontecer. No mínimo teria que ser meio a meio. E o Corinthians queria que alguém pagasse todo o salário dele. Pedro Raul tem proposta da Rússia, mas ele não quer ir nem ferrando para a Rússia. Ele não quer ir para a Rússia, tá? Ele não tá afim de ir para a Rússia. Ele quer permanecer no Brasil e gostaria de vir para o Internacional. Adoraria jogar no Internacional. O problema, tem que pagar os 700 mil. E o Corinthians diz, Inter, quer o jogador? Paga os 700. O Inter diz, eu não quero pagar 700. Eu quero pagar bem menos. No mínimo, metade. E isso que tá difícil. Mas o Pedro Raul eu arriscaria, que é o desejo, é o cara que o Inter quer para substituir a saída do Ricardo Matias, que deve acontecer, e aí traz ele. Mas, pô, né, o Inter também tá abusando da sorte. Ó, não vou pagar nada pelo cara e ainda quero pagar menos da metade do salário, ou a metade do salário. Aí, né, mais complicado dar certo. Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, que se envolveu numa polêmica. Esse é um jogador que o Internacional já olha há muito tempo. O Bruno Rodrigues era treinado pelo Pesolano, naquela Série B do Cruzeiro foi muito bem. Ali, o Palmeiras compra ele por 24 milhões de reais e o Inter estava na disputa. Mas o Palmeiras tem muito mais know-how, muito mais grana, foi lá, conseguiu contratar o jogador. Agora ele volta à pauta. Não há negociação com ele, mas há uma conversa com o Bruno Rodrigues ou com o staff do Bruno Rodrigues para saber, olha, o jogador se envolveu numa polêmica que ele está em Ceará Mirim, na cidade dele, e jogou um campeonato amador lá. Não pode, o cara é profissional, ele corre risco de ser multado, tem problema. Imagina se ele quebra uma perna num campeonato amador, não é jogar uma pelada de final de ano, é um campeonato amador. E aí o Palmeiras tá pé da vida com ele. Só que o Inter deu uma olhada no Palmeiras dizendo, ó, Palmeiras, quem sabe, vamos falar aqui, eu trago o jogador pra cá, pro estádio Beira-Rio e tal. O Palmeiras tá dizendo, olha, eu até posso, por esse ato dele, ele enfrentou muitas lesões e tal, mas eu tenho poucos jogadores pro ataque. O Palmeiras primeiro precisa ver o mercado, ver se ele vai conseguir contratar um outro atacante e aí sim liberaria o Bruno Rodrigues para o Inter ou para qualquer outra negociação. Então esse não é um negócio que está assim na boca do túnel para acontecer, mas é aquela famosa olhada para começar a conversa, para sonhar com ter um Bruno Rodrigues aqui no estádio Beira-Rio. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.